Bom, gente, boa tarde a todos. Vamos voltar às nossas aulas. Aqui o concurso preparatório para o Ministério Público, para estagiário do Ministério Público. Mais uma vez, uma excelente iniciativa do nosso coordenador Bruno Criado, de modo a preparar vocês. Lembre-se sempre, o segredo do sucesso é o conhecimento antecipado. Eu tive sorte na prova, caiu, que eu estudei, mas precisa ter estudado, né, gente? Então não há sorte que não seja acompanhada de uma devida preparação. Vamos trabalhar assim hoje, até para facilitar para nós e para quem está assistindo a gente via YouTube. Eu vou falar o tópico, vocês escrevem, aí nós explicamos, ok? Aí não fica escrevendo na lousa, perdendo tempo, nem manuseando código. Primeiro tópico que eu vou pedir para vocês anotarem. Vocês aí também de casa, jurisdição. Então anotem jurisdição. A teoria geral do processo. A nossa aulinha vai começar com jurisdição. Aí a primeira pergunta, o que é a jurisdição? Uma forma bem sucinta. O Estado tem os poderes tripartidos, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo governa, o legislativo elabora as leis e o judiciário é o órgão responsável por dirimir os conflitos sociais. A jurisdição deriva da palavra ius dicere, que significa dizer o direito. Então, quando eu socorro do poder judiciário, quando a atividade jurisdicional, alguém vai dizer o direito, o Estado diz o direito. Jurisdição é o poder estatal de dirimir os conflitos. Por isso, ius dicere, dizer o direito. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Ótimo. Então, o nosso primeiro tópico é a jurisdição, esse poder estatal de dirimir os conflitos. Nós temos princípios relacionados à jurisdição. Então, o segundo tópico da aula de hoje é saber quais são estes princípios relacionados à jurisdição. Opa, não pode cair aqui, senão vai ficar feio, né? Primeiro, a inafastabilidade. Então, vamos anotar o que é esta inafastabilidade. Alguém se arrisca? O poder jurisdicional é inafastável. Ninguém pode ser privado do acesso ao poder judiciário. Anotem, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Em outras palavras, ele diz assim: toda pessoa que se sentir ameaçada no seu direito, ou já sentir lesada, tem o direito de socorrer ao Poder Judiciário para que cesse essa ameaça ou essa lesão ao seu direito. Ok? Então, todo o Estado democrático de direito é o Poder Judiciário que vai dirimir os conflitos, exercendo através da jurisdição, que não pode afastar. Como regra, não pode falar assim, olha, nós estamos aqui agora na sala de aula, vamos criar uma sociedade só entre nós e não haverá possibilidade, se surgir uma briga, de eu socorrer ao Poder Judiciário. Teria cabimento isso? Não. Na sociedade que nós constituímos, o Poder Judiciário é aquele que vai dirimir os conflitos.
Tudo bem? Então, inafastabilidade, eu não posso afastar o poder judiciário de julgar. Segundo, inércia. O que é esta inércia? Perfeitamente. O poder judiciário fica na sua inércia. Ele não sai, vou brincar aqui, é uma brincadeira. O magistrado não vai para a rua falando, tá tudo bem com a senhora? O marido está em dia, tá? Não está pisando na bola, quer separar, não quer, se quiser, vem aqui. Não é assim que funciona. Imagine quanto rolo ele ia sair. Ninguém bateu no seu carro, não se bateu, conversa comigo que eu resolvo o seu problema. Ele fica paradinho. A pessoa tem o direito, mas vai exercer se desejar. Eu não posso ficar obrigando a pessoa a ir para a justiça. Ela vai se ela sentir lesada. Tem coisa que ela pode falar, não, deixa quieto, não quero, não vale a pena, tá? Mas se ela quiser, a portinha está aberta. Então, inércia é ficar inerte, ficar parado. Só vai agir quando provocado. Ótimo. Aí funciona assim. Uma vez provocado, o Estado juiz diz, deixa comigo agora. Eu, através, anotem, do impulso oficial, dou sequência aos atos do processo. Em relação à inércia, vocês aí de casa, vocês aqui, o que nós precisamos guardar então? Inércia, fica paradinho, esperando a provocação. Mas, uma vez que foi provocado, aí não precisa ficar provocando toda hora. O impulso oficial faz com que o juiz, na condução do processo, ele dê essa atividade, essa movimentação. Ok? Guardamos o segundo? Podemos ir para o terceiro? Anotem então, princípio do contraditório e da ampla defesa. Muito bem, o que é contraditório, o que é ampla defesa. Nós estamos em um Estado democrático de direito. Todo cidadão tem direito a um processo justo. Quem não faz direito, você aí de casa que não faz direito, está assistindo por curiosidade, pergunta assim, nossa, você está fazendo direito? Você vai defender o bandido? Vocês já ouviram isso? Você tem coragem de defender o bandido? Aquela pessoa que fez mal, devia estar preso, né? Daí já vem o instinto primitivo, já deveria matar, ir para a cadeia. Não é assim que funciona. Independentemente do que a pessoa fez, ela tem direito ao processo justo. Obediência do contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Aí se ela for condenada na pena máxima que um ser humano pode pegar, ela foi através de um processo. Senão, nós voltaríamos na história e funcionaria assim. Eu não gostei do que você falou. É contra o que eu penso. E eu sou do governo. A partir de agora, manda buscar aquela pessoa na casa dela, leva embora, tortura e mata. Nós vivemos isso num tempo não tão longínquo historicamente. Não havia devido processo legal, não havia contraditório, não havia ampla defesa. Se você, em alguns países do mundo, lamentavelmente, nós passamos por isso. Vocês conhecem alguns países assim? Nossos vizinhos? Há um ditador. O jornalista falou mal do governo, manda matar o jornalista. É triste. Por quê? Porque não vivemos numa democracia dessa forma. Tá? Você tem o direito sagrado de opinar. Eu já falei na aula passada. Só que a sua liberdade, ela tem que vir acompanhada da responsabilidade. Lembra da aulinha de civil, direito da personalidade? É nesse sentido. Aqui,
Ouvi o contraditório, eu digo, o outro contradiz o que eu digo. Ampla defesa, com todos os recursos. Você produz toda a prova que o ordenamento permite. Prova oral, prova material, eu quero um depoimento, não importa. E outra coisa também, é uma faculdade, o Estado fala, eu te dou todos os mecanismos para você. Se você vai usar ou não, aí é problema seu. Mas o que nós temos que ter na jurisdição? Não existe jurisdição sem contraditório, sem ampla defesa e sem devido processo legal. Aí, não importando o que aconteça no final, o final é uma consequência de um julgamento justo. Se vai ser preso, se vai ser absolvido, se vai ter que mandar pagar dívida, se vai divorciar, isso é consequência. O que o Estado tem que fornecer é um processo que respeite a dignidade da pessoa humana. Todos nós somos cidadãos, pagadores dos nossos tributos diariamente, e temos esse direito, não importando o que quer que faça. Então, a partir de agora, se perguntarem, vocês defendem uma pessoa? Ele tem direito à defesa. Se vai ser condenado, absolvido, é outra história. O que ele não pode ser sumariamente condenado ou absolvido sem o devido processo legal. Entendemos? Então, resumindo, lembre que eu trabalho com linha de raciocínio para iniciar um, terminar e começar o outro. Princípio do contraditório, da ampla defesa, até já cresça, do devido processo legal, é o direito que todo cidadão tem de, independentemente do que ocorra, de ter um processo justo, com todos os meios de defesa a ele inerente. Diz alguma coisa, eu posso contradizer. Apresentou o documento, eu devo manifestar sobre aquele documento. Apresentou uma inicial, eu tenho direito a contestar. Deu uma sentença, eu tenho direito de recorrer. Tá? Tranquilo, gente? Estamos acompanhando? O ritmo tá bom? Então vamos anotar o nosso próximo princípio. Juiz natural. O que é esse juiz natural? Alguém se arrisca? É diferente do juiz de exceção, né? Que o juiz natural ele é constituído antes mesmo do caso. Perfeitamente. Como se chama? Daiane. Daiane. A Daiane respondeu de forma corretíssima. Vocês estão estudando aqui. Amanhã, vocês enfrentarão os concursos da vida. Vamos imaginar que você passa para promotor. Vamos imaginar que você passa para juiz. Tem o princípio do promotor natural, como tem o do juiz natural. Você passou, assume, beleza. A partir daí, o que for acontecendo, você vai julgando. É aquele juiz imparcial, que fez tudo certinho, mas ele tem que ter surgido antes do fato. Se não, acontece assim, olha, fizeram alguma coisa aí na sociedade. Vamos criar um tribunal para julgar essas coisas. Pode? Não pode. Não pode existir juízo nem tribunal de exceção. O tribunal de Nuremberg foi criado após os acontecimentos. No Brasil, seria impensável. O judiciário está pré-constituído através do Estado juiz, através do promotor, através do juiz. Juiz natural é a garantia que aquele juiz já está pré-estabelecido antes de qualquer acontecimento. Se não, alguma pessoa faz alguma coisa que não agrada a outra, fala, vamos criar um tribunal só para julgar. Não existe. Tá? Eu posso fazer tudo o que a lei não veda. Se você fizer, depois vai criar um tribunal para condenar o que você fez, cadê a segurança das relações jurídicas? Cadê a coisa julgada? Cadê o ato jurídico perfeito? Entenderam, gente? Então, o juiz natural, de uma forma sucinta, é a garantia pré-estabelecida de um juiz antes
de qualquer acontecimento. Está associada à imparcialidade. Então anotem, próximo tópico, imparcialidade. O que é a imparcialidade? Vocês de casa anotem imparcialidade. O que vem a ser imparcialidade? Tem que julgar de acordo com a razão, não pode misturar as coisas, tem que sempre assim. Isso, você tem que analisar de forma não pensar assim, o magistrado, ele tem o livre convencimento, tá? Anotem, dá um pulinho no 129, 130, 131 do CPC, você aí de casa já acha também. Livre convencimento, mas é motivado. Ele tem as razões de julgamento, mas ele tem que encontrar fundamentação na norma. Ele não pode pender para um lado ou para o outro sem que haja uma norma pré-estabelecida, sem que haja uma razão. Juiz é imparcial. Como é que é a figura da justiça, da deusa Tênis? O que ela tem nos olhos? Uma venda. Por quê? No primeiro momento, ela está assim, não sei quem eu estou julgando. Se é pobre, se é rico, se é famoso, se não é. Não importa. O que importa é que vão me dar os dados, eu vou ter o processo, eu vou dar a chance para todo mundo e vou julgar de acordo com o que está ali. Não olhando a condição da pessoa, não olhando se ela tem dinheiro, se ela não tem. Se porventura o nosso Estado ainda tem esses preconceitos, não deve existir no Poder Judiciário. O juiz é imparcial, julga de acordo com o que foi dado. Não porque ele, eu vou gostar mais desse do que daquele. Não existe. Se amanhã vocês irão ser aprovados no concurso na magistratura, vai julgar de acordo com o que foi colocado. Tá? Sem olhar a quem. Então a nossa deusa tem os olhos vendados, porque ela não deve pender para um lado nem para o outro. Ela deve pender para o que é justo. E ela segura a espada, que representa o poder coercitivo para fazer valer a justiça, e tem uma balança, não tem? A balança é o equilíbrio. Quem desequilibrar a balança tem o poder coercitivo para poder fazer valer, porque se não pudesse ter o poder coercitivo, de nada valeria você prolatar uma sentença. Ok? Guardamos imparcialidade. Vamos anotar, dentro desse tópico, as garantias do magistrado e também serve garantia do membro do Ministério Público. Vou falar em 3 aqui. De novo, tutela antecipada do sucesso para vocês. Amanhã, vocês continuam se dedicando, continuam vindo à tarde, continuam assistindo aula, continuam agregando conhecimento, e isso vai fazer vocês subirem um degrau que vão atingir aí o sucesso. Passou no concurso, que bom. Agora eu posso trabalhar, ter o meu dinheiro garantido, vou exercer a função social daquilo que eu passei. Eu vou ser promotor, eu vou ser juiz. Primeira garantia, vitaliciedade. Então anotem, vitaliciedade. O que quer dizer isso? Vitaliciedade. De vida de vida. Você tem a garantia, se não pisar na bola, se não fizer coisa errada, que aquele cargo vai ser seu para o resto da vida. É um cargo vitalício. Passou para magistrado? Olha, você será 5 anos magistrado. Passou para promotor? 3 anos promotor. Existe isso? Não. É ad eternum para o resto da vida. Ele tem a garantia, então, pode trabalhar certinho, que o seu salário está depositado, você, depois de um tempo do estágio obrigatório, você é estável, pode desenvolver tranquilo, porque ninguém vai te tirar daí
se você não quiser. Aí eu pulo para inamovibilidade. O que é inamovibilidade? Ele só vai mudar fora se caso ele se escapar. Só se ele quiser, ele sai da comarca que ele se encontra. Ah, ele está na cidade A. Não estou gostando desse juiz aí, não. Ele está dando uma sentença toda contrária aos meus interesses. Não estou gostando desse promotor. Toda hora ele fica me perseguindo. Vou pedir para que ele seja removido lá para os confins do Junta. Pode isso? Não. Está vendo? É uma garantia. Ele vai desempenhar o seu papel da melhor forma possível, porque ninguém pode mexer com ele. Ninguém pode tirar e falar, manda esse juiz para longe daqui, pelo amor de Deus. Não existe. Manda esse promotor aqui, que ele faz muita denúncia. Ele está trabalhando, está fazendo o papel dele e tem a garantia que não poderá ser movido sem o seu consentimento. O juiz tem, né, a possibilidade de subir, virar um desembargador mais para frente, de ser promovido por merecimento ou por antiguidade. Mas ele, que deseja, ele vai galgando, começa como substituto, depois assume titular de uma comarca, depois amanhã pode estar na capital, amanhã faz parte de um tribunal superior, certo? Pode até parar lá no STF, se tudo correr bem. O que é a garantia dele? Ninguém mexe com ele se ele não quiser. Terceiro tópico, irredutibilidade dos salários. Anotemos, irredutibilidade. Aí é mais difícil, mais difícil não, aqui não tem nada difícil, aqui tudo é fácil. Aí é mais fácil de guardar. O que é irredutibilidade, doutor? O salário dele não pode ser diminuído, reduzido. Olha, esse promotor está pisando na bola. Esse mês paga só R$2.000 para ele. Existe isso? Não. Impossível. Trabalha, é livre, até o resto da vida, não pode ser removido e ninguém mexe no seu salário. Essas três garantias são as básicas que um magistrado, que um promotor tem. Vocês acompanharão, depois que passar no concurso, um promotor diariamente. E verá que ele tem todas essas garantias. Ok, gente? Próximo, publicidade. Publicidade. O que isso quer dizer? Os atos devem ser públicos. Os atos são públicos. Vamos pensar sempre assim. Nós escolhemos um Estado que tem esses poderes tripartidos e nós recolhemos tributos para a manutenção desse Estado, para que o Estado proteja os nossos interesses. Uma forma de você fiscalizar o Poder Judiciário é fazendo com que ele dê publicidade aos seus atos. Então, a regra é que os atos processuais, os processos, são públicos. Para todos nós temos o acesso. Certo? Quando uma pessoa que está no poder, ela tem que prestar conta, é para saber se ela está agindo conforme a lei determina. Por isso tem os tribunais de conta. Por isso que tem os órgãos de supervisão. Tá? Aqui no nosso caso, o que importa para o nosso concurso é que os atos, os processos são públicos. Anota um artigo, o da exceção. Artigo 155 do CPC. Ele diz, os atos são públicos, exceto segredos de justiça. Aquelas situações que está mais na esfera privada, na esfera íntima da pessoa.
não há necessidade de todo mundo saber. Há situações de família, uma investigação de paternidade. Por quê? Isso, no primeiro momento, está mais atrelado às partes. Não está atrelado, todo mundo precisa saber. E às vezes também a pessoa pede, ó, eu gostaria que prosseguisse em segredo de justiça. Ou ainda, quando o magistrado decidir que aquele processo deve tramitar de forma sigilosa, até para a proteção da própria sociedade. Nós temos casos agora dessas operações que nós estamos vendo. Alguns falam, isso aqui vai tramitar de forma sigilosa, para eu poder investigar melhor o fato, para não ficar colocando nome que de repente não tem nada a ver, para não ficar trabalhando com especulação, para não ser usado de forma política. É assim, nesse caso, o interesse social, para atendimento do interesse social, é melhor que seja dado sigilo a esse processo. É uma melhor prestação jurisdicional. Entenderam? Então, de novo, publicidade, todos os atos são públicos, exceto que correm em segredo de justiça, ou naqueles que o interesse social, assim, dizer que é melhor. O próprio magistrado fala, aqui vai tramitar, para tramitar de uma forma mais sigilosa, eu poder fazer um trabalho melhor, sem aquelas especulações, né, gente? Porque, querendo ou não, sempre tem alguém que gosta de já pegar, tá vendo, né? Parece que o que vende, às vezes, são aquelas notícias, tá vendo, investigando a paternidade, nossa, não assumiu, não acredito, será que é pai? Eu acho que não, vamos apostar, não para com isso. Né? Para com isso. Vamos deixar isso daí para as revistas que gostam ou para aqueles sites que adoram fazer isso. No nosso caso aqui, vamos trabalhar de uma forma a proteger o interesse social. Dúvidas? Tranquilo? Isso que é bom, turma inteligente, né? Você vai falando, já vai agregando e já vamos pulando para o próximo tópico. Anota então, motivação / fundamentação. O próximo tópico, motivação, fundamentação. Aí eu vou explicar do que se trata. Quando eu falei que o juiz tem o livre convencimento, amanhã vocês serão magistrados, e vou falar, dentro dos fatos que me foram apresentados, eu vou dar essa sentença, dentro daquilo que foi apresentado. O autor faz lá um pedido, o réu contesta, produz prova, audiência de instrução, julgamento, memoriais, sentença, o juiz fala, é isso que eu acho. Pode fazer o que quiser, mas fundamente, encontre guarida no ordenamento. Bateu no carro do outro, tem lá o artigo 186 do Código Civil, o artigo 927 fala assim, todo aquele que causa prejuízo ao outro tem o dever de indenizar. Ele está fundamentando aquela situação fática numa norma jurídica. Ele não pode simplesmente falar, a sentença, não, a ação é procedente. Por quê? Porque eu acho que é procedente. Mas, quais são os fatos? Eu falo, não preciso fundamentar. Eu sou o rei. Existe isso? Não. Sabe por quê? Porque se você achar que ele fundamentou de uma forma que você não acha certa, você recorre e mostra outra fundamentação melhor. Então, ele tem que ter guarida para você dizer, não é a melhor resposta para esse caso concreto. Eu vou provar, eu vou recorrer. E você recorre e, às vezes, vira a sentença do magistrado. Faz parte, tá? O autor apresenta uma tese, a gente fala com o outro uma uma antítese, e aí o juiz faz uma síntese e julga. Nem sempre aquele julgamento, quando vai para um tribunal, 3 julgadores lá em cima, reformam a sentença. Por quê? Porque às vezes acham que a fundamentação seria outra. Tá? Transportando, vocês assistiram a aula do Hernani ontem, né? Do professor Hernani. Transportando um pouco, desculpa, professor, para o penal.
às vezes fala assim, esse homicídio, você tenta falar, é culposo, o outro é doloso. O que você está tentando fazer? Fundamentar em o mesmo fato, você está tentando fundamentar um no dolo, o outro na culpa. E o outro fala, não, é legítima defesa. Olha só, uma terceira via. Tudo isso é fundamento. A nossa vida de operador do direito é enquadrar o fato à norma. É a subsunção do fato à norma. Vocês já estão passando por isso? Faz direito? Deixa eu perguntar uma coisinha para você. É batata. Olha, a prima da tia, da irmã, da minha avó, ela está lá, tem uma empregada, que é verdade. Daí você tem que saber direito do trabalho. Isso daí não consegue aposentar. Você tem que saber direito previdenciário. Aconteceu isso, matou outro, pronto, direito penal. Depois o negócio separou, você acha que está certo? Pronto, já sabe direito de família. Ou seja, você tem que saber tudo. Esse tributo está certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no direito tributário. Então acostumem, a partir de agora vocês vão ter que saber tudo, porque todo mundo pergunta tudo. Você fez matrícula no direito. Pronto, já vem as perguntas. Tá? Então, se perguntar para vocês assim, quanto você cobra para responder 2 perguntas? Você fala assim, R$1.000, qual que é a segunda? Tá? É uma brincadeira, gente, brincadeira. Tá? Voltemos ao que importa. Próximo. Eu falei da inafastabilidade. Vocês lembram? Ou seja, ninguém pode se afastar. Só toma um cuidadozinho no seguinte sentido. Hoje, as novas premissas processuais é procurar evitar que tudo vá para a justiça. O Estado não dá conta da quantidade de processo. Já tem em São Paulo um outdoor assim, ações tramitando. E embaixo, ações que não deveriam estar tramitando. Data vênia, preciso olhar melhor para ter uma opinião melhor formada. Eles estão dizendo que tem uma quantidade de processo, mas o que está abaixo não deveria nem ter ido para a justiça. Não vou falar que está certo ou está errado, porque eu quero saber que critérios eles usaram para chegar a essa conclusão. Hoje, nós temos formas alternativas de solução de conflitos. Tá? Então, a priori, sofreu alguma coisa, corre para o Poder Judiciário. Mas estamos tentando criar uma cultura de não socorrer toda vez ao Poder Judiciário. Como chamam estas formas alternativas, se eu posso dizer assim? Anotem a primeira. Qual que você disse, moça? Daiane? Conciliação, mediação e arbitragem. Conciliação. O que é uma conciliação? Ela falou. Daiane do quê? A Daiane Espíndola. Que série você está, Daiane? Segundo. Do segundo C. Ela já disse, antecipou a tutela, dizendo conciliação, mediação e arbitragem. Mas o que diferencia uma da outra? Se amanhã vocês forem conciliadores, vocês dirão assim, o senhor está com esse problema? Sim. O senhor também acha que o senhor está certo? Sim. Vamos tentar fazer um acordo aqui? Olha, eu sou estudante de Direito. Eu acho, pelo que o senhor estava, pelas provas, eu acho que uma grande probabilidade de ter um êxito. Mas ele está querendo fazer um acordo. Então, se for para a justiça, pode ficar caro para os dois, pode ficar demorado. O conciliador, ele tem uma atuação ativa. Você opina. Você fala, olha, Então, é diferente, sabe do quê? Da mediação. O mediador é assim, com devido respeito, eu sei que há uma briga, por isso eu estou aqui no meio, mas não vou dizer quem está com a razão,
quem não está, não vou dar opinião nenhuma. Eu quero ser mediador. Eu quero saber se há acordo. Ah, mas eu não sou conciliador. Eu sou mediador. Entenderam? Então, para nós aqui chegarmos, finalizando uma linha de raciocínio, o conciliador tem atuação ativa para dirimir os conflitos. O mediador, não. Ele só diz assim, vocês podem ou não chegar num acordo, sem aquela atividade que o conciliador tem. Tá claro isso? Daiane? Para alguém não está claro? Conciliador, atuação ativa. Mediador, mais passiva, só no sentido assim. Tem acordo? Se tiver, nós reduzimos a termo e está tudo bonitinho aqui. O novo CPC, que o doutor, o nosso... Vocês sabem como é que o Bruno Criado é conhecido? Apelido que já vem o perseguindo há muito tempo, porque toda faculdade que vira coordenador, vira primeiro lugar. É o Steve Jobs jurídico. Tudo que ele vai ter uma ideia genial, já faz isso, já faz aquilo, não tem jeito. Os alunos já falam, vamos embora, vamos melhorar? Vamos. Tudo dá certo, uma parceria que tem dado certo em tudo quanto é lugar. Eu chamo ele de Steve Jobs jurídico, porque é genial. E a nova genialidade vai fazer o seguinte, novo CPC para vocês pelo YouTube. Ou seja, aprenderemos um novo código que vai entrar em vigor em março, com muita novidade. Então, é uma sistemática totalmente diferente da atual. Aí nós já vamos colocar para vocês acompanharem também. Vai ser muito legal. No futuro, vocês terão aula na faculdade. Está com dúvida? Puxa essa aula no YouTube. Eu perdi uma aula porque eu estava doente. Tem aulinha na sua casa. Tá? Para agregar, para não perder, para estar sempre junto, e depois para assistir para uma prova, para uma aula de reforço, e aceitamos sugestões, dúvidas, a tentativa é sempre tornar uma coisinha melhor. Voltemos! Conciliação? Mais ativo. Ativo. Mediação? Mais assim. Tem acordo, doutor? Não, não, por favor, não fique nervoso. Tem ou não acordo? Tem ou não? Calma. E a arbitragem? Vamos anotar. Primeiro, Lei 9.307 de 96. É a lei da arbitragem. Lei 9.307 de 96. O que quer dizer isso? Gente, isso já foi para o Supremo. Tentaram dizer que a lei de arbitragem era inconstitucional, porque estava tirando do Poder Judiciário. Primeira coisa que vocês têm que guardar, a arbitragem é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Há novas tendências para colocar árbitros em mais situações. Mas o que importa, o que é esse árbitro? Funciona da seguinte forma, isso é permitido. Você pode escolher uma pessoa, você assina um contrato. Aí nós faremos assim, olha, se tiver algum problema naquele contrato, normalmente se coloca, em caso de eventual discussão, de cláusula, elegemos o foro da comarca de tal cidade para dirimir os conflitos. Isso é normal, para estabelecer a competência. Sabe o que você pode colocar? Em caso de eventual conflito, elegeremos tal pessoa como árbitro que vai decidir a nossa vida. Você pode escolher não o Poder Judiciário, mas uma pessoa para resolver aquela situação. Essa pessoa se torna-se um árbitro previsto em lei que tem que ter capacidade e confiança das partes. Você pega a prova de concurso e diz assim, para ser árbitro tem que ser bacharel, tem que 5 anos, tem que ter confiança das partes e capacidade. Você transporta para uma pessoa resolver esses conflitos. Se você quiser. Tá?
você tira então do poder judiciário. Entenderam, gente? Essas três formas? Conciliação, mediação e arbitragem, finalizando linha de raciocínio. O conciliador tem uma atuação mais ativa para dirimir os conflitos. O mediador, ele só diz se vai ter acordo ou não. O árbitro, ele decide. Ele dá laudo arbitral. Ele está com a razão. Você não. O que ele decidir é lei. É título executivo. Se não fizer, exige na justiça que você ganhe. Entendemos isso? Tá? Guarde assim, tá? Eu vou pedir até para vocês anotarem o seguinte. Próximo tópico pertinente a isso, relacionado à jurisdição. Autotutela. O que é autotutela? Justiça com as próprias mãos. Pode? Em regra, não. Ah, eu sou mais forte, vou UFC, pum, devolve o dinheiro. Pode? Não. Anotem até o artigo. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 do Código Penal. É tão vedado que é crime. Por quê? Porque você deve socorrer do poder judiciário. Exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal. Excepcionalmente, é aceito como forma de defesa. Gente, às vezes, vem uma pessoa, vai te matar. Se você tem porte de arma, você tira, se você mata essa pessoa. Fala assim, o que eu fiz? Eu matei para não ser morto. Não, por que você não pegou o celular, ligou para o advogado, contratou e falou assim, olha, tem uma pessoa querendo me matar aqui, o que eu faço? Não existe. Ah, eu vou ligar para o juiz, não existe. Ou você, naquele momento, reagia e impedia a sua morte, ou uma lesão, ou poderia acontecer o pior. Então, excepcionalmente, é permitido a autotutela, por exemplo, a legítima defesa, nesses casos. Normalmente, eu socorro do Poder Judiciário. No direito das coisas, tem a legítima defesa da posse. A pessoa está entrando na sua casa, você sai no tapa. Aqui você não entra, filho. No tapa, UFC. Impede a pessoa. Porque se ela te tirar, você vai ter que ir para a justiça, ingressar com a integração de posse. Mas é exceção. Não pode sair por aí e falar, não, agora o pessoal falou que pode. Não pode nada, pelo amor de Deus. Tá? Regra, o Poder Judiciário resolve os conflitos. Exceção, essa autotutela. Tá? Senão, nós viveríamos uma sociedade primitiva. Não é verdade? Eu não gostei de você, amanhã morreu. Não pode. Tá? Não posso fazer o que bem entender. Porque, gente, sabe que, infelizmente, aqui vocês de casa estão vendo, não tem caso aí de uma moça que ela foi confundida com uma bruxa. Ah, faz feitiçaria. Mataram a moça, e a moça era inocente. É, bruxaria, ele criancinha. Mataram, é triste. Então não pode. Por mais que nós tenhamos, às vezes, um instinto primitivo aflorando, não pode. Nós estamos numa civilização. Se cada um resolver fazer justiça com a própria mão, começa a haver muita injustiça. Porque você tem que passar por um processo. Você não pode pegar e falar, não, eu não gostei dele, ele que roubou, vou matar. Não pode. A moça morreu de uma forma violenta, cruel, e era inocente. Porque algum felizardo colocou a foto que era parecida com a dela, como fosse uma pessoa que fazia feitiçaria. Então, não pode. Tem um poder judiciário para isso. Nós estamos numa sociedade civilizada. Tá? Já ouviram falar de autocomposição? Então anotem, autocomposição. É uma forma de você fazer um acordo dirimindo o conflito. Quando as partes se compõem, elas fazem um acordo.
em todo momento do processo, o juiz deve falar: tem algum acordo? Vamos tentar nos compor. Para quê? Para resolver essa lide, para não ter mais desgaste, para não ter gasto. A qualquer hora, já ouviram falar que tem assim, semana de conciliação? É para ver se há acordo, se há composição. Gente, alguma dúvida até agora? Próximo tópico: espécies de jurisdição. Próximo tópico: espécies de jurisdição. Vocês que estão nos assistindo, depois mandar um e-mail para a gente. Para quê? Para poder ganhar o materialzinho da aula, que inclusive já fui cobrado da primeira. Então, mandarei para vocês o material de civil e também o material de teoria geral do processo. Outra coisinha também: acostumem-se a resolver questões. Para quê? Vocês começam a verificar a forma que é perguntada. Estudar questões é uma excelente forma de aprendizado. Porque você estuda, mas não é posto à prova. A partir do momento que você começa a ser posto à prova, você fala: então a questão é assim que trabalha, entendi. Então, vai resolvendo, que uma hora você fica craque de resolver questões, tá? E a nossa vida dos concursos é resolução de questões também. Principalmente, como eu já disse, nas primeiras fases, tá? Primeira fase é o tal do X. Acertar o X, tá? Resolver questões é conhecimento antecipado. Já assistiram Fórmula 1? Carro de corrida? O que o piloto faz antes? Ele dá uma volta para reconhecer a pista, né? Ele tem lá na casa dele, lá nas escuderias, tem um simulador, igualzinho à pista. Ó, aqui é uma subida, aqui você pode descer a 300 por hora. Essa curva você vai fazer 80. O que ele está fazendo? Conhecendo antecipadamente a batalha que ele vai travar. Se a primeira vez ele vai a 300 por hora numa curva de 80, ele vai sair fora da pista. Então ele conhece cada centímetro daquele autódromo. Resolver questões é conhecer a pista que você vai andar. Ok? O que é jurisdição contenciosa? O que é jurisdição voluntária? Anotem. A jurisdição contenciosa é a que tem contenda, tem briga, tem lide. De novo, a jurisdição contenciosa é a que tem briga, que tem contenda, que tem UFC. É o UFC jurídico. O judiciário é chamado para resolver aquele conflito. Divórcio, marido e mulher, divórcio litigioso. Olha, eu tenho o artigo 1566 do Código Civil. Está lá os deveres do casamento. Ele infringiu os deveres do casamento. Ele fala: não fui eu, você que infringiu. Ele não cuida da criança, ele não dá guarda, ele não dá sustento, ele não dá educação. A outra fala: não, você que é o culpado. Pronto, já começa aquela briga. O que está tendo? Contenda. Toda vez que você ouvir jurisdição contenciosa, é aquela jurisdição, nós brincamos assim, a verdadeira, que o judiciário é feito para resolver as brigas. E o que seria a jurisdição voluntária? Não há briga, não há contenda, não há UFC. O judiciário é chamado mais para homologar, mais para tornar válido aquele ato. Então, de novo, contenciosa, briga. Voluntária, não tem briga. Como assim, professor? É simples. Antes, ainda bem que mudou, eu precisava ir para o Poder Judiciário se eu quisesse fazer, por exemplo, uma separação consensual. Mesmo sendo com acordo, não havendo menor,
não tinha briga nenhuma. O promotor chamava, o juiz chamava e falava: é isso mesmo que o senhor deseja? A senhora quer separar mesmo? Não quer mais viver com essa pessoa? Fala assim: sim, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, nós só queremos nos separar. Hoje, você precisa ir ao Poder Judiciário com um divórcio, com uma separação consensual? Guardem, não tendo briga, todos sendo capazes, não tem menor envolvido, porque se tem menor, anotem, artigo 82 do CPC, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Se tem menor, não vai fazer divórcio consensual fora do cartório falando o da justiça, não o cartório extrajudicial, estou falando o judicial. Se não tem, só precisa de mais uma pessoa, um advogado, e faz o divórcio, sem precisar socorrer ao Poder Judiciário. Então eu daria o exemplo assim: divórcio litigioso, onde tem briga, o judiciário atua na jurisdição contenciosa. Divórcio consensual, não tem briga, o judiciário atua como jurisdição voluntária. Entenderam isso? Tem causa que não tem briga, então é mais um proforma, só para socorrer do Poder Judiciário. O inventário e a partilha amigável, você pode fazer até hoje fora do Judiciário. E antes você precisava ser no Judiciário, mas é jurisdição voluntária. Então, para guardar, simples, jurisdição contenciosa é aquela jurisdição que o Estado intervém para resolver aquele conflito. Jurisdição voluntária é aquela jurisdição que o Estado intervém mais pro forma, mais para homologar. Ele não decide nada, porque as partes já decidiram. Ok? Coloquem assim: principais diferenças de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Principais diferenças entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Doutora, como é que você chama? Daniela. Daniela do quê? Mancilha. A Daniela Mancilha vai falar para a gente agora. Do segundo C também? Terceiro C. Terceiro C? Uma diferença, doutora? O conflito. A primeira, então, anote. Uma tem conflito, o outro não tem. Segundo, na contenciosa existem as partes. Na voluntária, os interessados. Muito bem. Na contenciosa existem as partes: autor, réu, exequente, executado. Então eu estou dando o nome de parte, num processo, no outro. Não são partes na acepção da palavra. Não tem autor e réu numa separação consensual. Mas tem interessados. Quando as pessoas falam que não tem briga, a gente fala não há lide. Você sabe o conceito de lide? A famosa definição de Francesco Canelucci? Doutor, por favor. Como é que é o seu nome, doutor? João Guilherme. João Guilherme, qual classe? Terceiro B. O João Guilherme, do terceiro B, vai falar para a gente. Lide é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Excelente, doutor. Excelente. Lide é o conflito de interesses. Uma pessoa quer, a outra também. Se uma pessoa quisesse, a outra também, mas chega no momento e fala assim: tudo bem, pode levar para você. Houve lide? Não. Quando vai configurar a lide? Quando uma pretensão encontra resistência na pretensão da outra. Então está qualificado, está conflitante. De novo, lide é o conflito de interesses qualificado
pela pretensão resistida. A pretensão de um encontra a resistência na pretensão do outro. Caracterizou a lite. Certo? Próximo. Se arrisca, doutora? Mais uma diferença de voluntária e contenciosa? Como se chama? Gabriela. Do quê? Chicarino. Gabriela Chicarino. Que classe? Terceiro B. Terceiro B. A Gabriela Chicarino vai trazer para a gente, do terceiro B, uma outra diferença. Muito bem, isso mesmo. Na contenciosa, há sentença, no sentido de decisão. Na outra, é mais no sentido de homologação. De novo, divórcio consensual. Homologo para que produza os seus devidos efeitos. O juiz, na verdade, ele não está dizendo assim, ação improcedente, ação improcedente. Muito bem dito pela doutora. Quando o juiz sentencia, decidindo quem está certo e está errado, eu estou falando de contenciosa. Quando ele simplesmente homologa, porque precisa passar pelo crivo dele, aí eu estou falando de voluntário. Tranquilo, gente? Dúvidas? Vamos para o próximo tópico, que se chama competência. Importante para todos os concursos da vida. Você quer tomar água? Tudo bem, eu vou aproveitar e tomar água também. Os alunos pediram para tomar uma aguinha, então a gente vai aproveitar e tomar água também. Quem sabe a definição de competência? Para conhecimento, a competência inicia o seu tratamento no artigo 86 do Código de Processo Civil. 86 do CPC, eu tenho lá o início do tratamento. Esse artigo, o senhor está falando de ensino do Código atual. Atual, porque é ele que vai vigorar. Por isso que eu estou falando, nada vai nos impedir de depois dar uma aula inteirinha de todo o Código novo. Por enquanto, o tempo rege o ato. Tempus rege actum. Nesse concurso vai cair o velho. O atual, né? Não posso falar velho, porque ele ainda não ficou velho. Tá? A partir de março, novos concursos, o novo CPC. Bastante coisa, gente. Olha, o curso vai ficar muito bom, porque tem muita coisa nova. É uma tentativa muito grande de mudança no processo, que precisamos ser um pouco menos técnicos e mais em busca da efetiva justiça. É isso que tem como premissa. Está cheio de acerto, alguns erros também, faz parte do jogo. Nós só vamos entender melhor quando ele estiver inserido e as causas começarem a aflorar, mas o que está valendo por enquanto é o CPC atual, tá? 15 anos guardando o código, agora tem que guardar o código tudo de novo, porque vem um código novo, tá? Competência, conceito. Doutor, como é que o senhor chama? Rodrigo? Franco? Que sala, doutor? O Rodrigo Franco, do segundo D, vai trazer o conceito de competência. Isso mesmo, ele falou um pouco baixo, gente, o áudio está meio longe. Competência é a medida da jurisdição. Perfeito, doutor, perfeito. Aqui está muito fácil da aula, viu? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque os alunos já sabem tudo. Tá? Competência é a medida da jurisdição. É o limite de atuação daquele magistrado, de acordo com normas pré-estabelecidas. Competência, alguns dizem assim, é a medida da jurisdição. Ok?
Vocês de casa anotaram? Então anotam. Competência é a medida da jurisdição. Mas, professor, espera aí. Um juiz, então, se ele não tem competência, ele é incompetente, como é que funciona? Vamos por partes, tá? A jurisdição é una. Só que eu tenho que criar normas de competência para facilitar a administração e a distribuição da justiça. Imagina, olha, foi protocolada uma causa lá no Mato Grosso. O juiz de Lorena vai julgar. Tem como? Seria inviável. Se nós já temos processo um pouquinho demorado, eles ficariam eternos. Então se cria normas de competência justamente para uma melhor distribuição da justiça. Tá? E a primeira grande diferença que eu vou pedir para vocês e para o pessoal de casa anotar é que nós temos a competência absoluta e a competência relativa. Opa, já estamos entrando nas espécies de competência. Competência absoluta e competência relativa. Bom, mas o que torna uma competência absoluta? Quais são os critérios de uma competência relativa? Nós passaremos a ver a partir de agora. A primeira coisa que eu devo guardar, que vai facilitar e muito o entendimento do próximo tópico. A competência absoluta, quando se criam as normas, é um interesse público que predomina. A competência, quando se estabelece normas de competência relativa, aí eu estou mais dentro do interesse privado. Vocês vão entender por que eu já estou iniciando, porque isso é muito importante. Competência absoluta vigora o interesse público. Competência relativa vigora o interesse privado. Tá? Ok? Segunda diferença. A competência absoluta não se prorroga. A relativa, sim. Então, de novo, a competência absoluta não se prorroga. A relativa, sim. Tá, muito bonito, tá bom. Mas o que é isso? O que é prorrogação de competência? Quem se arrisca? Doutora, como você chama? Mona Lisa. Nossa, bonito nome. Que classe, doutora? A doutora Mona Lisa, do segundo C, que nos dá a honra, né? Ela geralmente está numa obra de arte. Doutora, você tem uma noção do que seja prorrogação de competência? Perfeito, doutora. Eu estou falando, gente, aqui é muito fácil lecionar, tá? A prorrogação de competência ocorre quando? Vamos lá. Vocês de casa também anotem. A prorrogação de competência ocorre quando? O juiz do início era incompetente, Um juiz, em princípio, incompetente, passa a ser competente pela não arguição de sua incompetência no prazo oportuno. Calma, que nós repetimos. Você pode parar aí e voltar, mas aqui nós temos que repetir, tá? De novo, um juiz,
em princípio, incompetente, passa a ser competente pela não arguição da incompetência no prazo oportuno. Anotamos? Agora, vou dar um exemplo. O artigo 100, se não me engano, depois vocês confiram na sua casa, do novo Código, ele diz que a mulher tem um foro privilegiado. Certo? O que seria esse foro privilegiado? Ele diz que em determinadas ações, se a mulher mora numa cidade, o marido mora na outra, a ação tem que ser proposta no foro da residência da mulher. Tá? Então, está estabelecendo uma norma de competência territorial, dizendo, se a mulher mora naquela cidade, a ação deve ser proposta naquela cidade. Mas o Código fez para proteger o interesse dela. E ela exerce se ela quiser. Então, transportando para o exemplo, funciona assim. A mulher mora em Lorena, o marido em Taubaté. A ação deve ser proposta em Lorena. Mas o marido propõe em Taubaté. No atual código em vigor, você vai arguir a exceção de incompetência. Pode anotar, o artigo 112 do CPC, você de casa anote também. Você tem uma defesa chamada exceção de incompetência, prevista no artigo 112. Você tem 15 dias para dizer, a ação foi proposta no lugar errado, então eu quero que venha da cidade que foi proposta para a cidade que a mulher mora. Então ela está alegando, está arguindo uma defesa chamada exceção de incompetência. Entenderam? De novo, a ação tem que ser proposta na residência da mulher. E o homem propôs na residência dele. Ela deve arguir uma defesa chamada exceção de incompetência, previsto no artigo 112, dizendo, esse juiz é incompetente, quero que remeta os autos ao juiz competente, no caso, Lorena. A minha pergunta é, se ela não fizer, prorroga. Então o juiz que era incompetente, o juiz de Taubaté, passa a ser competente, porque ela não arguiu a exceção no prazo de defesa. Entenderam isso? De verdade? Essa é relativa? Ela, como você chama, doutor? Sônia. Que classe é a sua? Terceiro C também, doutor Sônia. Esta só vale para os casos de incompetência relativa. Sabe por quê? Porque a absoluta não se prorroga. Vou dar um exemplo. Aconteceu uma batida de veículos e a pessoa propôs a ação de indenização. Olha, meu carro ficou X reais para consertar, eu quero indenização. Ele protocola é novo. Ele protocola no fórum criminal. Ok? O juiz criminal pega e fala, batida de veículo? É indenização? Não mexe com isso não. Não é verdade? A matéria, direito penal, criminal, é para o juiz criminal. A matéria, ressarcimento civil, justiça civil. Nesse caso, em relação à matéria, é norma de competência absoluta. Então não se prorroga nunca. Se está lá no Supremo, o ministro do Supremo falou, louco, mas está tudo errado isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Anula todas as decisões desde o início. Porque um juiz que prolatou as decisões, ele é absolutamente incompetente. Então não tem como prorrogar. Na primeira hipótese que descobrir,
volta tudo. Diferente da relativa. Ou você vai arguir depois de 15 dias, ou não pode arguir nunca mais. Então, assim, outra diferença. A incompetência relativa deve ser arguida em 15 dias. A incompetência absoluta pode ser arguida a qualquer tempo. Então, prosseguindo, a incompetência relativa deve ser arguida em 15 dias. A absoluta em qualquer tempo. Acresçam, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Está lá no Supremo. O ministro fala, meu Deus, o juiz é absolutamente competente em razão da matéria. Ele é juiz cível, como é que ele prolatou uma sentença penal? Anula tudo. Entenderam a primeira explicação que eu falei, por isso que era interesse público? Um juiz cível nunca vai poder ficar dando decisão, tá? Outra coisinha aí, para não falar, nossa, o professor não tinha falado, então eu vou falar. Nós temos justiças especiais, é uma divisão da jurisdição, e justiça comum. A justiça eleitoral é uma justiça especial. A militar. O que acontece às vezes? Se nessa cidade não tiver justiça eleitoral, quem faz às vezes de juiz eleitoral? O juiz comum, o juiz da justiça civil. A justiça civil, anotem isso para o resto da vida, ela é residual. Eu sigo a etimologia da palavra, residual de resíduo, sobra para ela. Para guardar é assim, residual de resíduo, sobra para ela. Não tem juiz eleitoral, não tem justiça aqui eleitoral formada, bonitinho, vai sobrar para quem? Para o juiz civil. Sempre que não existir o especial, eu vou mandar para o geral. Quem que é o geral? É o estadual. Tá? Algumas comarcas mandam para outra cidade, mas pode acontecer, por exemplo, com as causas da Justiça Federal, da Previdência. Tá? Em Taubaté, eu vou dar um exemplo verídico, não havia Justiça Federal. Quem que fazia as vezes do juiz federal? O juiz estadual. Anotem para conhecimento. O artigo 109 da Constituição Federal, o artigo 109, ele trata da competência da Justiça Federal. Aí você processava uma autarquia chamada INSS. Você processa, eu quero reconhecer a aposentadoria. Como não havia Justiça Federal, não era o juiz federal que julgava, era o juiz estadual. Com a criação da Justiça Federal, pegaram todos os processos que estavam na cível, porque a partir daquele momento o juiz cível ficou absolutamente incompetente e mandou para a Justiça Federal. Tá? Se amanhã criar aqui vara da família e das sucessões, vai tirar do juiz cível e vai colocar só para um juiz julgar família e sucessões. Aqui nós não temos vara da falência. Quem que julga os pedidos de falência? O juiz civil. Amanhã abriu, inaugurou-se vara da falência e recuperação judicial. Beleza, haverá um juiz só para aquilo, enquanto não tiver o juiz estadual. Entenderam? Eu estou dando um exemplo para dizer que na pauta da justiça competente, a especial, nós socorremos da justiça estadual. Tá? Gente, nós temos divisão, o tempo é curto, mas nós sabemos da divisão da justiça comum, justiça especial, justiça eleitoral, justiça militar, justiça trabalhista. Tá? O poder judiciário, ele é organizado. Tá? Ele tem a composição, tem STF, tem STJ, tem Tribunal Regional Federal,
né? Tem os tribunais de justiça dos estados. Então há aí uma divisão. Inclusive, por exemplo, eu tenho um promotor estadual. O promotor aqui de Lorena é estadual. Mas eu posso ter também um promotor federal. O nome do promotor federal é Procurador da República. Então é promotor também, mas em outra esfera. Tá? Então acostumem com isso, porque na verdade é um quadro de divisão dos poderes, se eu posso dizer dos poderes, dentro ali da distribuição da justiça ou das hierarquias. Tudo bem? Não tem delegado estadual e delegado federal? São concursos totalmente diversos. Não tem oficial de justiça comum, né, da justiça, e tem um oficial de justiça federal? Tá vendo? Então, na hora que vocês forem, direito é fantástico por causa disso. A maioria, quase unanimidade do concurso pede direito. Então, quem sabe, está com um pezinho bem adiantado em relação aos outros. Tá? Vamos tomar uma água?